Segundo Samuel capítulo 12. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi. E, entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número. Mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprará e criará. Ela crescerá em companhia dele e de seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa, e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul. E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias, o Heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher, sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morreras. Todavia, porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança, e observou rigoroso jejum, recolhendo-se, passava a noite toda prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se da terra, porém ele não quis, nem comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido, pois diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si, e entendeu que a criança havia morrido, pelo que perguntou a seus servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, e mudou de vestes, e entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa, e pediu o que comer, e lhe deram, e ele comeu. Então os seus servos lhe disseram: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que a criança morreu te levantaste e comeste. Respondeu ele: quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Todavia, agora que é morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou, e se deitou com ela. E teve ela um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. E mandou, por intermédio do profeta Natã, dar-lhe o nome de Jedidias, por amor do Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá, dos amonitas, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse: pelejei contra Rabá, e já tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, acampa contra a cidade e toma-a, para que eu não a tome e seja o meu nome aclamado sobre ela. Então Davi ajuntou todo o povo, e marchou para Rabá, pelejou contra ela, e a tomou. Também tirou a coroa da cabeça do seu rei, e o peso dela era de 1 talento de ouro, e havia nela uma pedra preciosa, e foi posta sobre a cabeça de Davi, que levou da cidade muito grande despojo. E, trazendo os seus habitantes, os pôs a trabalhar com serras,
trilhos de ferro, machados de ferro, e em fornos de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos amonitas. Depois voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. 2 Samuel capítulo 13. Ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, e sucedeu depois de algum tempo que Amnon, filho de Davi, namorou-se dela. E angustiou-se Amnon, até adoecer, por amar sua irmã, pois era virgem, e parecia impossível a Amnon fazer coisa alguma com ela. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. Este lhe perguntou: por que tu de dia para dia tanto emagreces, ó filho do rei? Não me dirás a mim? Então lhe respondeu Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Tornou-lhe Jonadab: deita-te na tua cama, e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon, e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Amnon: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou, então, Davi a casa, a dizer a Tamar: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. Foi, pois, Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela tomou massa e, amassando-a, fez bolos e os cozeu diante dos seus olhos. E tomou a panela, e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara, para que eu coma da tua mão. E Tamar, tomando os bolos que fizera, levou-os à câmara, ao seu irmão Amnon. Quando lhe chegou, para que ele comesse, Amnon pegou dela, e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Quanto a mim, para onde levaria o meu opróbrio? E tu passarias por um dos insensatos em Israel, rogo-te, pois, que fales ao rei, porque ele não me negará-te. Todavia ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois sentiu Amnon grande aversão por ela, pois maior era a aversão que se sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E disse-lhe Amnon: levanta-te, e vai-te. Então ela lhe respondeu: não há razão de me despedires, maior seria este mal do que o outro já me tens feito. Porém ele não lhe quis dar ouvidos. Mas, chamando o moço que o servia, disse-lhe: deita fora esta mulher, e fecha a porta após ela. Ora, trazia ela uma túnica talar, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Então o criado dele a deitou fora, e fechou a porta após ela. Pelo que Tamar, lançando cinza sobre a cabeça, e rasgando a túnica talar que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça, e se foi andando e clamando. Mas Absalão, seu irmão, lhe perguntou: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o seu coração por isto. Assim ficou Tamar, desolada, em casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi ouviu todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Absalão, porém, não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter ele forçado a Tamar, sua irmã. Decorridos 2 anos inteiros, tendo Absalão tosqueadores em Baal-Razor, que está junto a Efraim, convidou todos os filhos do rei. Foi, pois, Absalão ter com o rei, e disse: eis que agora o teu servo faz a tosquia. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, respondeu a Absalão: não, meu filho, não vamos todos, para não te sermos pesados. Absalão estou com ele, todavia ele não quis ir, mas deu-lhe a sua benção. Disse-lhe Absalão: ao menos, deixa ir conosco Amnon, meu irmão. O rei, porém, lhe perguntou: para que iria ele contigo? Mas como Absalão está-se com o rei, este deixou ir com ele Amnon, e os demais filhos do rei. Ora, Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri Amnon,
então matai-o. Não tenhais medo, não sou eu quem vô-lo ordenou. Esforçai-vos, e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Amnão como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, e, montando cada um no seu mulo, fugiram. Enquanto eles ainda estavam em caminho, chegou a Davi um rumor, segundo o qual se dizia: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e, rasgando as suas vestes, lançou-se por terra. Da mesma maneira todos os seus servos que lhe assistiam rasgaram as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse-lhe: Não presuma meu senhor que mataram todos os mancebos filhos do rei, porque só morreu Amnon, porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois, agora no coração ao rei meu senhor o pensar que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. Absalão, porém, fugiu. E o mancebo que estava de guarda, levantando os olhos, orou, e eis que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, ao lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aí vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. Acabando ele de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a sua voz, choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu, e foi ter com Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi pranteava a seu filho todos os dias. Tendo Absalão fugido para Gesur, esteve ali 3 anos. Então o rei Davi sentiu saudades de Absalão, pois já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. Segundo Samuel capítulo 14. Percebendo Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, mandou a Tecoa trazer de lá uma mulher sagaz, e disse-lhe: Ora, finge que estás de nojo, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, e faz-te como uma mulher que há muitos dias chora algum morto. Vai ter com o rei, e fala-lhe desta maneira. Então Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecorita, pois, indo ter com o rei e prostrando-se com o rosto em terra, fez-lhe uma reverência e disse: Salva-me, o rei. Ao que lhe perguntou o rei: Que tens? Respondeu ela: Na verdade eu sou viúva, morreu meu marido. Tinha tua serva 2 filhos, os quais tiveram uma briga no campo, e não havendo quem os apartasse, um feriu ao outro, e o matou. E eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva, dizendo: Dá-nos aquele que matou a seu irmão, para que o matemos pela vida de seu irmão, a quem ele matou, de modo que exterminemos também o herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte a não deixarem a meu marido nem nome, nem remanescente sobre a terra. Então disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu darei ordem a teu respeito. Respondeu a mulher tecoíta ao rei: A iniquidade, ó rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e fique inculpável o rei e o seu trono. Tornou o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que o vingador do sangue não prossiga na destruição, e não extermine a meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum cabelo de teu filho. Então disse a mulher: Permite que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. Respondeu ele: Fala. Ao que disse a mulher: Por que, pois, pensas tu tal coisa contra o povo de Deus? Pois, falando o rei esta palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos, e sereiros como águas derramadas na terra, que não se podem ajuntar mais. Deus, todavia, não tira a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei meu senhor, e porque o povo me atemorizou, pelo que dizia a tua serva, falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta exterminar da herança de Deus tanto a mim como a meu filho. Dizia mais a tua serva, que a palavra do rei meu senhor me dê um descanso, porque como o anjo de Deus é o rei, meu senhor, para discernir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus seja contigo. Então respondeu o rei à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Tornou a mulher:
fale agora o rei meu senhor. Perguntou, pois, o rei, não é verdade que a mão de Joabe está contigo em tudo isso? Respondeu a mulher, vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto diz o rei meu senhor, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para mudar a feição do negócio é que Joabe, teu servo, fez isso. Sábio, porém, é meu senhor, conforme a sabedoria do anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe, eis que faço o que pedes, vai, pois, e faze voltar o mancebo Absalão. Então Joabe se prostrou com o rosto em terra, fazendo uma reverência, abençoou o rei, e disse Joabe, hoje conhece o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, foi a Jesú e trouxe Absalão para Jerusalém. E disse o rei, torne ele para sua casa, mas não venha à minha presença. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não foi à presença do rei. Não havia em todo Israel homem tão admirável pela sua beleza como Absalão, desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nele defeito algum. E, quando ele cortava o cabelo, o que costumava fazer no fim de cada ano, porquanto lhe pesava muito, o peso do cabelo era de 200 siclos, segundo o peso real. Nasceram a Absalão 3 filhos, e uma filha cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, sem ver a face do rei. Então Absalão mandou chamar Joabe, para o enviar ao rei, porém Joabe não quis vir a ele. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ele não quis vir. Pelo que disse aos seus servos, vede ali o campo de Joabe pegado ao meu, onde ele tem cevada, ide, e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao campo. Então Joabe se levantou, e veio ter com Absalão, em casa, e lhe perguntou, por que os teus servos puseram fogo ao meu campo? Respondeu Absalão a Joabe, eis que enviei a ti, dizendo, vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe, para que vinde Jesú. Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há em mim alguma culpa, que me mate. Foi, pois, Joabe à presença do rei, e lhe disse. Então o rei chamou Absalão, e ele entrou à presença do rei, e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão.